criando uma lei que proibia todos de adorarem qualquer deus, senão ele, por 30 dias. Mas Daniel sabia que obedecer a esta lei seria uma violação do primeiro mandamento de Deus. Destemidamente, Daniel segue sua vida, orando diariamente a Deus, mesmo colocando sua vida em risco. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei, que relutantemente teve que fazer cumprir-se a lei, lançando-o na cova dos leões. Mas novamente, Deus intervém com seu poder e miraculosamente poupa a vida de Daniel. Da mesma forma, nos tempos do fim, Apocalipse prediz que o poder do mal obrigará governantes de todo o mundo a endossarem leis que definam como as pessoas adorarão a Deus. Estas leis irão aparentemente promover a moralidade, mas na realidade, elas preparam o mundo para aderirem à marca da besta e o anticristo. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão, e farão milagres e sinais maravilhosos para enganar, se possível até os salvos. Durante este período de crescentes crises, quando o mundo estiver desesperadamente buscando alívio e procurando uma estabilidade global, a ajuda virá de uma forma surpreendente. Em várias partes, por todo o mundo, se ouvirá: Jesus voltou! Jesus voltou! Um radiante e carismático ser se diz o Filho de Deus. Um exército de jornalistas se amontoa para ver este que realiza milagres sobrenaturais. Eles o ouvem repetir as mesmas palavras que Jesus falou nas Escrituras. Este evento será transmitido ao mundo via satélite. Milhões serão enganados com esta aparição, como sendo cumprida a profecia de que todo olho o verá. Inúmeras religiões estão ansiosas na expectativa por um Salvador. Então este deslumbrante ser aparenta ser a resposta às suas orações. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios que Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Infelizmente, não será Jesus quem o povo receberá de braços abertos, mas sim Satanás, disfarçado como Filho de Deus. Fazendo isso, o mal será capaz de unir o povo em todo o mundo e reconfirmar seu falso sistema de adoração. Assim, o mal concretiza a maior fraude que jamais se viu sobre a raça humana. A fraude satânica prova ser uma poderosa e motivadora força para o mundo. Muitos dos líderes espirituais aceitam este grande impostor, bem como o falso sistema de adoração que ele propõe. Com a intensificação das calamidades, líderes religiosos creem que o tempo não mais pode ser desperdiçado em convencer o mundo a aderir às doutrinas desse Messias contraventor. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nem todos serão enganados. Poucos serão aqueles que entenderão que a Bíblia havia alertado sobre esse incrível enganador, e eles sabem que o objetivo deste falso Messias é desviar o povo dos mandamentos de Deus. Mas essa não é a primeira vez que Satanás se apresenta como anjo de luz. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás apareceu a ele disfarçado como glorioso mensageiro de Deus. Mas o inimigo de Deus se revelou quando tentou a Jesus em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, usando a mesma tática, o mal tenta enganar o mundo a desobedecer a lei de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará ao outro. O mundo chegou a um momento decisivo em sua história. O falso Cristo e o conflito global estão dividindo o mundo em dois grupos distintos: aqueles que seguem a Bíblia e aqueles que seguem a besta. Ansiedade enche o coração do povo, e religião é o tópico supremo de todas as mentes. Entrevistas no rádio e TV, bem como nas cortes em debates, os verdadeiros seguidores de Deus serão levados diante os líderes mundiais. Ali apresentarão poderosas e eloquentes razões bíblicas para sua oposição, onde o falso sistema de adoração foi apresentado ao mundo. Os mandamentos de Deus e o que constitui a verdadeira adoração estarão ao centro de cada discussão.
Movidos pelo poder do Santo Espírito, compelidos pelo argumento bíblico dos servos de Deus, milhares em todo o mundo converter-se-ão desde suas igrejas sem vida e se posicionarão junto aos impopulares, mas verdadeiros seguidores de Jesus. O que nos resta? Devemos obedecer a Deus ou ao homem, à tradição popular ou à Escritura, dividindo assim o mundo inteiro em dois grupos. De um lado, aqueles que receberam o selo de Deus, e do outro lado, aqueles que receberam o sinal da besta. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, que siga sendo sujo. Aquele que é justo, que siga sendo justo. E aquele que é santo, que siga sendo santo. Este texto de Apocalipse antecede o próximo evento em que todo homem, mulher e criança fará sua final decisão, a favor ou contra Cristo. Ao lado de Deus estão aqueles que em fé observaram sua palavra, mesmo diante oposição. No outro lado, aqueles que escolheram a religião de tradições humanas. Assim como as portas da Arca de Noé fecharam-se instantes antes do dilúvio, a porta da graça será finalmente fechada para o mundo, e a graça de Deus não estará mais disponível para os perdidos. A segunda vinda de Cristo é iminente, mas primeiro, o mundo terá de atravessar as mais devastadoras pragas que jamais sobrevieram sobre a humanidade. Ouvi então uma voz vinda do templo dizendo aos 7 anjos: Vai e derrama sobre os povos as 7 taças da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua taça sobre os povos, e se viu uma ferida feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A esperança começa a ser massacrada quando as 7 pragas do Apocalipse 16 começam a cair no mundo numa sucessão rápida de eventos. Estes serão os mais horríveis flagelos jamais vistos pelo homem. A primeira praga será extremamente dolorosa e provocará desmaios e agonizante sofrimento aos perdidos. Mais 6 devastadoras pragas rapidamente virão. O mar e os rios se tornarão em sangue. O sol terá tal força que provocará queimaduras com sua intensidade. De tal forma, praga após praga virão. O terror reinará, tornando o mundo inteiro prisioneiros do pânico. Durante este período, alguns dos salvos encontrarão abrigo em locais isolados e remotos, onde serão protegidos e mantidos por anjos do Senhor. Outros, lançados em prisões, embora aparentemente abandonados pelo homem, não foram esquecidos por Deus. Os fiéis de Deus estarão protegidos das pragas, da mesma forma como os filhos de Israel foram preservados durante as pragas que caíram no Egito. Neste momento, os salvos passam por um momento de angústia em suas almas. O principal pensamento em suas mentes: estamos em paz com Deus? Finalmente, encontram paz em suas consciências, confiando nas promessas de Deus. Assim sendo, o dragão irou-se com a mulher, e foi ao seu encontro para guerrear com os demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Persuadidos pelo falso Cristo, os miseráveis perdidos têm como única esperança para alívio das devastadoras pragas a eliminação daqueles que se opõem a eles. Então a decisão é tomada para caçar e exterminar em apenas um dia o povo de Deus que teimosamente apegou-se às Escrituras. Assim sendo, o campo de batalha espiritual tem aqueles que seguem as tradições humanas e adoram a besta, contra aqueles que amam a Jesus e obedecem os seus mandamentos. Esta é a batalha final do Armagedon. O mundo perverso, que chegou finalmente ao limite da paciência de Deus. E finalmente o momento em que Deus entra em cena para resgatar os seus filhos fiéis. À meia-noite, o clamor foi ouvido. Aí vem o noivo. Na mais escura hora, a mais esperada esperança de todas as eras torna-se realidade. O comando da voz do próprio Deus é ouvido. Está cumprido! Aquela voz de trovão chacoalha os céus.
Um imenso terremoto anuncia a aproximação do poderoso exército dos céus. Os filhos de Deus, há pouco sem cor e cansados, agora envoltos por um arco-íris, resplandecem diante de seus opressores. Suas faces brilham ao contemplarem seu Redentor e o vasto exército de anjos que vieram para levá-los para casa. Atentem, porque ele está vindo nas nuvens do céu, e todo olho verá, inclusive os que lhe transpassaram, e todos os povos da terra chorarão por sua causa. Como você já sabe, este não será um momento de êxtase secreto. Todas as pessoas do planeta testemunharão este maravilhoso evento, e muitos estarão aterrorizados. Os ímpios fugirão desesperadamente para rochas e cavernas, tentando em vão esconder-se do santo rei que se aproxima. E como Jesus prometeu, os homens maus responsáveis por seu julgamento e crucifixão serão ressuscitados para presenciarem seu retorno nas nuvens do céu. Porque o Senhor, o próprio Deus, descerá dos céus, e como trovão, e com a voz do arcanjo, com o som de trombetas de Deus, os mortos em Cristo serão primeiramente ressuscitados. Um grandioso som de trombetas é ouvido pelos céus, e a poderosa voz de Deus chamará os santos que dormem no Senhor desde todas as épocas, dizendo: Despertem, despertem, despertem vós que no pó da terra dormem, levantem-se. Por toda a extensão do planeta, um exército de santos se erguerá do pó da terra. Despertarão cheios de juventude, glorificados e revestidos de imortalidade, sem nenhum traço de enfermidades ou defeitos. E aqueles que ficarem vivos nestes momentos finais serão também transformados. Num instante, receberão um novo corpo imortal. Os ímpios contemplarão em angústia todos estes incríveis sinais. Então nós, os que estivermos vivos, seremos todos levados junto deles nas nuvens para encontrarmos com o Senhor nos céus. E ali nós viveremos para sempre com o Senhor. Com o mundo inteiro em convulsão, os gemidos voarão alto e serão erguidos acima da destruição. Eles voarão para a felicidade com o Senhor, junto às nuvens de anjos. Nem dor, nem pecado, nem tristeza jamais haverá. O véu que os separava de seu Deus é para sempre removido, e contemplam agora o seu Deus e seus anjos face a face. E naquele dia, o dia da destruição de Deus, será de uma extremidade da terra a outra. E não haverá nem pranto, nem ajuntamento, nem funerais. Eles serão todos como lixo sobre toda a terra. Aos que ficarem para trás, o caos reinará no planeta. Entre os furacões, os gemidos de demônios, os terremotos, oceanos ferventes, ilhas submersas. Densas e escuras nuvens despejam tempestades gigantescas de granizo. Os ímpios que sobreviverem a essas catástrofes, em breve serão destruídos pela presença da glória de Deus. Seus corpos espalhados pela terra despojada pelos eventos finais. Então, pela primeira vez desde a fundação da Terra, o planeta está completamente abandonado e sem vida. Apenas Satanás e seus anjos caídos restarão como resultado de sua rebelião. Então vi um anjo que descia dos céus, que tinha consigo as chaves do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele acorrentou ali Satanás por 1000 anos. Confinados no mundo que ele arruinou, Satanás e seus anjos ali estarão por 1000 anos. Prisioneiros na escuridão, num planeta vazio e abandonado, só com seus demônios, Satanás apenas poderá esperar e ponderar no dia de sua punição. Por toda parte ele contempla cidades destruídas, florestas queimadas e ossos secos, tudo resultado de sua guerra com os céus. Confinado num vasto abismo,